Então, gente, só como eu havia explicado aí antes, o objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês se adaptem do método projetual na prancheta através de um conceito e venham para o AutoCAD só fazer a transcrição dessa criação, desse planejamento que você já fez. A maioria de vocês, quando estão no início do curso, tem dificuldades em apresentar o projeto com o AutoCAD porque não sabe fazer algum comando, não sabe fazer algum procedimento que vá na sua, que acompanhe o seu raciocínio criativo. Então, alguns apresentam projetos, um monte de quadradinho, porque não sabem como fazer isso no AutoCAD. Eu tenho medo de criar uma coisa com essa forma diferente e chegar lá no AutoCAD não dá conta. Só que os princípios básicos para você fazer as coisas que são com uma forma diferente do quadradinho trivial, são os mesmos de fazer coisas simples, como eu estava falando agora há pouco. Aí muita gente não quer fazer paredes em diagonal. Eu não estou dizendo que eu quero que vocês façam parede em diagonal. Eu estou dizendo que se você achar que é a melhor maneira, não deixe de fazer só porque acha que não dá para fazer no AutoCAD, porque dá e é super simples, tá? Então, ou não consegue fazer paredes curvas, que a gente sabe que é um comando automático que faz isso. Lógico que desde que você tenha uma referência também reta. Mas existe o segundo raciocínio, e eu estou botando lá, eu apontei para o lado errado, ó. Está batendo aqui, eu queria era do lado de lá no desenho. Aqui está melhor. Então, eu estava falando aqui das paredes inclinadas e paredes curvas. Mas também há a situação onde vocês querem fazer projetos que têm concepções extremamente irregulares. Então tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer uma coisa totalmente ameboide, onde a referência não importa muito para você, porque isso pode ser um detalhe paisagístico, onde a precisão não é tão importante. Ou você pode partir de referências muito exatas, fazer a ligação entre elas e de repente daqui, ó, surgir uma forma mais orgânica. Então hoje, o objetivo de hoje é fazer com que vocês não se limitem na concepção por não saber como trabalhar no AutoCAD. Então a gente vai experimentar algumas coisinhas que são super básicas para conseguir chegar em resultados. Vamos imaginar então uma seguinte situação aqui, ó. O que vocês estão vendo aí esboçado é justamente um passo a passo para que depois vocês possam em casa, se perder alguma etapa e não conseguir, o que ele fez? Passou para aqui, veio para cá, daqui chegou lá, e esse é o resultado final, tá? Então esse arquivo já está assim de propósito. O que eu quero que vocês façam? Aqui, por exemplo, identifiquem um projeto que comece com uma reta, mas que ele tem uma diagonal atravessada. E não é somente uma diagonal qualquer. Eu quero que exista uma dimensão que norteou isso aqui, para que você depois consiga trabalhar com exatidão. Gente, fazer uma diagonal em AutoCAD é a mesma raciocínio trabalhando numa prancheta, onde você vai poder pegar a régua paralela, vai marcar uma medida horizontal. Marcou essa medida horizontal, você vai vir com a outra vertical, vai marcar também. Quando você tiver essa ponta da horizontal com vertical, o que você vai fazer? Só ligar de um canto para o outro e descobrir a diagonal. Então, ó, qual que seria? E outra coisa, normalmente a maioria dos raciocínios para a gente lançar, principalmente o tocante à planta baixa, é você partir de várias paralelas. Você também não raciocina assim quando estou na prancheta? Não vai puxando a paralela e vai traçando, depois pega o esquadro, vai puxando a vertical e vai fazendo as verticais? E aí o que dá no encontro de um com o outro que você não usar, você não tira fora? Então a gente vai fazer uma coisa semelhante, tá? Eu vou partir do princípio que vocês já sabem fazer offset trim, porque isso aí é básico, vocês já pegaram isso, né? Então, isso daí eu vou considerar que vocês já sabem, vou só indicar as medidas e procedimento. Então, vejam só, vocês estão aí de posse de um quadrado. Ele mede, infelizmente, gente, ainda estou com ele em centímetros, que eu não tive tempo de fazer em metros para vocês. Vou tentar fazer com que, após esses daqui, a gente só trabalhe em metros, tá? Mas, por enquanto, vamos raciocinar em centímetros. Então, ele tem 5 por 5, tá? 500 por 500. A minha referência, para chegar naquela figura lá, ó, é fazer com que, a partir dos cantos, eu tenha 1 metro de referência aqui, ó. Depois que eu afastar 1 metro na horizontal, 1 metro na vertical, eu faço a mesma coisa de um lado e do outro, para ligar as diagonais.
A partir de offset trim, gente, eu descubro qualquer diagonal, por mais complexa que seja, simplesmente sabendo qual é a variação horizontal e vertical. Então, o que a gente vai fazer nesse caso para chegar nesse procedimento? Ó? Esse objeto aqui, pode ser que ele seja um retângulo inteiro. Se ele fosse um retângulo inteiro, você não conseguiria fazer aquele procedimento lá sem antes explodir. Então, primeiro, que não é o caso, tá? Se eu estou alertando para caso vocês passem por essa situação. Então, o primeiro caso, você teria que vir aqui, ó, usar um explode, e aí você poderia dar independentemente os offsets. Como a gente viu que a referência, tanto ó, daqui para cá e daqui para cá, para chegar naquele ponto da diagonal era de 1 metro, a gente pode começar lançando um offset de 1 metro, dessa da direita para a esquerda, dessa de cima aqui para baixo, ok? Então vamos acionar isso. 1 metro nesse caso aí seria 100, tá? Então, ó, o procedimento que eu considero mais inteligente, primeiro seleciona o objeto, depois aciona offset, ele pergunta, especifique a distância, vamos responder 100 e dá um enter. E aí ele pergunta para qual lado, você põe para o lado que você quer e clica. Gente, importante, uma vez que você acionou e configurou uma distância no offset, você não precisa acionar ele de novo se a distância for a mesma. Então a gente pode aproveitar aqui, ó, pegar uma linha que está aqui na horizontal, botar para baixo, e já que do outro lado, gente, vai ser simétrico o procedimento, vamos fazer a mesma coisa do outro lado que já resolve quase tudo de uma vez só, tá? Então, vou pegar esse aqui da esquerda para cá e esse aqui de baixo para cima, perfeito. Terminei o procedimento, eu vou dar um ESC. Teve alguém que se perdeu, que quer que eu repita para conseguir acompanhar? Vou fazer de novo, tá? Eu selecionei uma das linhas, tá? Na sequência, eu pressionei offset. Ele perguntou, especifique a distância. Eu digitei 100, enter. Tudo ok até aí? Offset está aqui, ó. Pode ser também digitar O e dar um enter, tá no mesmo, tá? E aí? Posso prosseguir? Aí, ó, uma vez que eu já cliquei aqui e fiz o primeiro, não precisa ficar chamando o comando de novo, já está configurado, ó. Já posso puxar esse aqui para baixo, esse aqui também para cá, esse aqui para lá. Gente, cheguei aqui, se meu objetivo agora era traçar uma diagonal daqui para cá, já está marcado. A única coisa que eu preciso me preocupar é com o snap. Clica com o botão direito e você vai observar essas ferramentas. Eu cheguei a ensinar isso aqui, não foi? Eu dei uma revisão sobre o snap, então beleza. Só tem que ver se vocês estão ó, com intersection ligado aí, tá? Tiver com intersection, beleza. Então, clica em qualquer lugar do desenho, né, para sair daí. Vamos acionar o comando linha. Você pode pegar aqui, ó, dessa intersecção para essa, que daí, gente, a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer a continuidade do desenho. Então, ó, olha qual que é o meu objetivo. Se eu quero cortar tudo que não está fazendo a complementação dessa linha vertical com essa para ligar as duas em diagonal, eu vou fazer, lembrando que o redondo não entra agora, né? O que eu vou ter no primeiro momento, quando eu fazer esses cortes aqui, ó? Eu vou chegar, vou acionar trim. Gente, tem várias maneiras de trabalhar com trim, tá? Eu cheguei a falar sobre trim aqui com vocês? Falei ou não, gente? Eu vou dizer tudo com vocês. Vou aproveitar a deixa desse exercício para falar de trim também. Apesar de que lá, gente, está separado uma aula só para vocês entenderem como é o trim passo a passo, os vários métodos. Tem várias maneiras. Ó. O trim ele funciona da seguinte maneira. Se você acionar o trim, a primeira coisa, eu até acho mais inteligente pegar sempre o primeiro objeto, né? Só que tem o seguinte. A primeira coisa que o trim quer saber não é quem vai ser cortado, ele não quer saber isso, ele quer saber quem é fronteira. Você pode até atropelar esse passo, mas o que ele está te perguntando é quem é fronteira. E sempre o trim funciona, alguém é uma fronteira, alguém vai ser cortado por ele. Então a gente tem que ter um cruzamento para que o trim funcione. Se eu estou pensando aqui, por exemplo, que eu quero cortar esse pedacinho da direita daqui, desse ponto daqui para lá, eu tenho que dizer primeiro para o AutoCAD quem é esse ponto da intersecção, quem é esse objeto que é a fronteira. Então, eu poderia primeiro selecionar o objeto que é fronteira e acionar trim.
Esse é um método de você atropelar um passo a mais, porque senão você teria que dar mais um enter. Porque a partir do momento que você faz isso, a próximo clique que você dá já é em quem vai ser cortado. Só que tem um jeito de você abreviar essa história, de ficar dizendo quem é fronteira e quem vai ser cortado. Se você está numa situação de para você tanto faz quem é fronteira quem vai ser cortado, eu considero mais inteligente fazer o seguinte: pega o projeto inteiro, porque ele já vira inteiro fronteira. E aí você aciona Trim. Agora ele está perguntando quem vai ser cortado. Aí você pode cortar quem você quiser. Só que a gente viu lá no desenho de cima, ó, que a gente quer cortar isto não nos interessa. A gente quer cortar isso daqui também. E a gente quer cortar todos esses intervalos internos aqui, ó, que não fazem essa diagonal que nos interessa. Só que uma observação importante. Notem que quando eu fiz o corte aqui com o Trim, mesmo que eu clique aqui para cortar essas extremidades, eu não vou conseguir. Sabe por quê? O Trim, ele serve para cortar partes de um objeto, dado um cruzamento entre dois objetos. Uma vez que aqui não tem mais o cruzamento, e que ele não é uma parte, isso aqui já é um todo, concordam? Sobrou uma linha inteira. Trim não é mais o comando adequado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um ESC para sair do Trim, e vou selecionar estas pontas aqui, ó, e apagar. Eu vou fazer devagar para quem não conseguiu acompanhar, tá? Deixa eu engrossar também a visualização para vocês, que eu acho que não deve estar muito bom de enxergar, né? Então, me aguarda aqui um pouquinho. Então, a gente já está com essas linhas, já estava com essas linhas colocadas. Me dá só um tempinho para botar numa cor que para vocês seja mais agradável aí a visualização. Tá assim, tá? Estava desse jeito que a gente fez o offset. Fizemos uma linha, clicamos daqui para cá. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todo o projeto, aciono Trim. Logo agora, o que me interessa é cortar as pontas. Gente, eu vou cortar tudo, menos esse traçado que está bem aqui, ó. Então, eu vou pegar tudo quanto é ponto e vou sair cortando aqui, ó. Essa eu corto, esta não me interessa também, nem esta. Essa aqui do canto, ó. Olha o que aconteceu. Eu comecei clicando pela de cá e cortei um pedaço de cá. Sabe o que aconteceu? Essa de cá não é mais um cruzamento. O que isso quer dizer? Eu não preciso mais do Trim para fazer o trabalho com ela. Eu vou dar um ESC e todas essas que não puderam ser cortadas, eu vou selecionar e vou apagar. Na prática, gente, quando vocês estão lá na prancheta, se você pensa que precisa de uma diagonal, antes de você começar a fazer sua diagonal, ou mesmo depois, teve uma concepção qualquer que está aqui. E tem essa diagonal. Lá no AutoCAD, você precisa ter uma linha bem aqui assim, outra aqui, ó, para que você depois dê um offset daqui para cá com essa distância, e o outro offset, ó, daqui para cá com esta, para que você consiga depois ligar com as linhas e depois dar o trim. Então sempre o raciocínio é dar um offset na horizontal e na vertical, conhecendo essa distância, e aí depois você corta as sobras, ó, e vai sobrar a sua figura. Gente, posso ir adiante? Vamos lá então. Professor, essa não é diagonal como foi que você fez? Linha. Linha, dei um clique aqui e outro aqui. Ah, você primeiro cortou, né? Ok, aí é só ligar uma ponta com a outra. Então agora, vamos voltar. Só que aí, essa edificação tem outra particularidade. Ela tem uma quina arredondada, ó, na parte de baixo aqui no final. Como é que a gente chega nesse resultado? Gente, tem um comando específico que serve para fazer arredondamento de quina. Mas o massa é que ele tem outras utilidades e é bom a gente saber a diferença, porque senão vocês vão entrar no projeto fazendo confusão quanto ao momento certo de trabalhar com fillet, tá? Que é o comando que serve para arredondar. Aqui no próprio desenho, gente, já dá para intuir que ele é o comando que serve para arredondar. Gente, o fillet, se a gente tivesse um desenho à mão, a gente ia ter que marcar
uma distância na horizontal, uma na vertical, colocar a ponta seca do compasso aqui e traçar, não é verdade? Vocês não lembram disso? Depois a gente apagar essa sobra. O fillet ele abrevia tudo isso. A gente simplesmente precisa. Então vou botar aqui, porque não está saindo lá no vídeo, tá? Então esqueci que esse pedacinho não dá. Então, tem as duas linhas, eu marco uma distância na horizontal e na vertical que é a mesma, eu vou encontrar o ponto do raio, ele vai estar bem aqui, boto a ponta seca, ó, vem do compasso daqui para lá, depois que eu faço isso, eu corto essa sobra. O AutoCAD, ele já corta essa sobra sozinho, e ele não precisa botar a direção num sentido e no outro. Ele só quer saber qual é esse tamanho desse raio, que ele distribui igualmente nos dois sentidos. Tá? Então a gente não tem muita complicação para lançar um arredondamento de uma quina. Entrou no valor do raio, clicou nas duas linhas, ele faz automático. Acionem fillet aí, por favor. Aí esse dado a gente tem que ter, né? Aí eu vou informar para vocês então que o dado que está aí do projeto, o valor de raio para este círculo é de 2 metros. Então o que é que nós vamos fazer? Acionem aí fillet. Gente, um dos dados que estão aí no fillet é o valor do raio. Ou clica ou digita R, ou clica com o botão direito que aparece também. Tudo isso é jeito de chegar no mesmo local, tá? Mas eu acho que o mais prático para vocês é vir aqui em radius. Entrei em raio. E ele pergunta qual o valor do raio. Estamos em centímetros, tá? Então vamos responder 200. Enter. E agora ele quer saber quais são as duas linhas onde está o arredondamento. Eu vou clicar nesta primeira, nesta segunda. 2. Então aí a gente já desmitificou edificação com diagonal e edificação com arredondamento, né? Não tem complicação nenhuma a fazer. Se souber qual é a distância na horizontal e na vertical e ligar com a linha, vai ter diagonal para tudo quanto é lado aí no projeto, caso vocês queiram. Agora vamos desmistificar outra coisa. Uma forma orgânica tendo as medidas conhecidas, ou seja, com medidas mais exatas. Minha referência para essa forma orgânica vai partir de 2 círculos, tá? O que você precisa fazer? Por que eu já deixei desenhado, gente? Porque eu imagino que essa altura do campeonato, desenhar círculo não é mais uma complicação para vocês, então já deixei os 2. A gente aprendeu a medir distâncias? Sim ou não? Eu ensinei a medir distâncias? Não? Olha só, aqui à direita de vocês tem um campo chamado TIRIX, onde tem measure, na verdade, né? Estão vendo aqui, ó? Bem aqui. Peraí, eu esqueci que eu estou chique. Aqui. Tá bom? Então, agora eu estou ficando na frente. Vamos primeiro descobrir qual que é as dimensões que a gente está trabalhando. Para medir a extensão total do círculo, é interessante que uma ferramenta de precisão chamada quadrante esteja ativada dentro do OSNEP. Então, botão direito aqui, ó, ver se o quadrante está ligado, ok? Outra coisa, ver se o center está ligado também. Se não tiver, ó, entra aí neles dois e ativa os dois, porque a gente vai precisar deles para testar. A gente não sabe essas medidas por enquanto. E como eu suponho que no início do projeto talvez vocês não saibam e queiram identificar isso, eu vou pedir para vocês deletarem o de cima para a gente determinar, tá? Lá na apostila está escrito assim: como copiar um objeto conhecendo a distância entre o objeto original e a cópia, tá? Quem não lembrar como é que faz a cópia depois. Essa cópia vai ser feita com a distância exata. Eu quero que do centro de um círculo para o outro tenha exatamente 5 metros, ok? Então vamos fazer o seguinte: para copiar com a distância conhecida, a gente vai primeiro ligar o orto, porque vai garantir o alinhamento correto. Liguem, por favor. Deu? E aí a gente vai selecionar o objeto que devemos copiar. Pronto? Agora vamos procurar aqui, ó,
Copy, pode ir da maneira que vocês acharem melhor, pode ser CO Enter, né? Para copiar um objeto, gente, com a distância conhecida, você não precisa de um ponto exato no primeiro clique. O primeiro clique, você clica em qualquer lugar da tela, não interessa qual. Puxa o mouse na direção que você quer, ó, lembrando, o orto está ligado já, né? E digita quanto você quer de distância entre um e o outro. Quanto que era, gente? 5 que está 500, porque estamos em centímetros, né? Então, 500, Enter. Nenhum mistério até aí, né? Olha, nosso objetivo é fazer essa piscina aqui regular que está aqui do lado, tá? É ela que a gente quer desenhar. E vai chegar lá. Eu estou dizendo para vocês que se eu tiver uma linha reta pegando nas quadrantes delas, vai ser mais fácil fazer com que essa linha reta depois vire uma curva com a medida conhecida. Então vamos experimentar isso. Quadrante já está ligado, vamos fazer só duas linhas, ó. Aciona a linha, pega uma que liga aqui deste quadrante para este e pega uma outra linha deste quadrante para este outro, marcando as laterais dela. Deu? Olha lá, a etapa posterior é essa daqui, ó. Quando for treinar em casa, vocês vão olhar para isso aqui para não esquecer como foi feito. Até porque semana que vem vai ter uma tarefa que é relacionada com isto já, tá? Por isso que ela está aí toda passo a passo para vocês não esquecerem. Deu, gente? Tá feitas as duas linhas? Olha só. Uma coisa que muita gente menospreza, que é uma coisa super simples, que dá para descobrir formas orgânicas super complexas só com essa coisa boba. Seleciona uma das linhas, ou seleciona as duas, tanto faz. E percebam que o AutoCAD apresenta para as linhas, para os segmentos de linha, sempre 3 grids. Grids são os nozinhos azuis que aparecem quando a gente seleciona um objeto. Gente, eles permitem fazer edições e transformações nesses objetos. O básico é você conseguir dar stretch, né? Que é clicar no nozinho e esticar para o lado, né? Só que tem uma muito bacana que a gente faz, que não é a tradicional e não tem em todas as versões de AutoCAD. Só eu acho que lá, não consigo lembrar agora, mas talvez lá de 2010 para cá que eu acho que dá para fazer isso. Não vou afirmar não, que eu não estou lembrado. Aproxima o mouse, não vai clicar, tá, gente? Só aproxima do grip central, do que fica no meio. Perdão. Só dá para fazer isto. Espera aí. Uai. O que está acontecendo aqui, Jesus? Não. É porque o objeto que a gente usou não é o deformável. Gente, perdão. Um erro meu aí, até bom porque vai chamar a atenção de vocês, vocês não vão esquecer. Olha, a linha não é deformável no método que eu vou ensinar agora. Só dá para deformar desta maneira a polyline, tá bom? Então deleta as duas linhas e faz na verdade aqui, ó, um polyline. Pega a polyline e faz de um canto e do outro e repete de novo de um canto para o outro. Pronto? Agora vamos fazer o que eu acabei de falar. Com a linha selecionada, eu acho que pode ser as duas selecionadas. Deixa eu testar aqui. Pode ser as duas, não interfere em nada, tá? Ó. Aproxima o mouse do grip central. Você vê que ele é mais achatadinho, né? Já está indicando que ele é diferente. Quando você sentir que ele não está achatadinho, você não usou o objeto correto. Então você vai lembrar lá da aula, vai fazer igual do Red, que vocês esqueceram, todo mundo esqueceu do User Defined, né? Vai lembrar que é a polyline que tem que ter isso no meio. Olha lá, converter em arco. Olha só, gente, o que a gente quer, ó. Lá na terceira etapa, a gente está embarrigando a piscina para dentro para fazer uma curvinha. Só que, ó, vou dar para vocês a informação já de que em relação ao alinhamento original, vou medir, usando aqui o Mastery, daqui para cá, a gente tem 50 de envergadura, tá? 50 aqui de flecha. Então,
Com a linha selecionada, eu vou aproximar aqui, ó, e ele vai aparecer converter em arco. Não é para clicar, tá, gente? Só para clicar no nome converter em arco. Então, agora, vai lá em converter em arco, escolhe, pode clicar. Puxa o mouse para dentro da direção que você quer fazer a curvinha. Digita 50, Enter. Faz a mesma coisa do outro lado. Seleciona, aparece o nó, não clica. Aí aparece o nome converter em arco, aí clica. Puxa para o lado, digita 50, Enter. Foi difícil isso aí? A minha está fazendo ligação. Tá o quê? É porque a sua tá com duas linhas, né não? Não, quando eu colocar o foco para cá, aí quando eu vou jogar na outra ponta, ele já faz um depois a outra. Deixa eu ver o que você está fazendo. Você não fez isso aqui não, ó. É isso que está acontecendo com você? Quando eu coloco as linhas, aí eu já corto em meio. Não, então a sua linha aí ela está rebelde. Ela corta no meio. Você está usando linha ou line? Ele não sai do comum. Ah, você está dizendo um arco pela própria colagem. Isso. Não, sabe o que aconteceu? Foi o mouse realmente para esquerda. Agora, não, aí, agora tá. Agora foi. Só repetir. Então vamos prosseguir. Chegou nessa etapa aí, vocês já estão vacinados, nem precisa dizer o que vocês têm que usar, né? Para cá agora que vocês já deformaram, então deixa eu deformar o meu que não foi ainda. Opa. Estão 50 para cada lado. Então agora a gente vai marcar o projeto inteiro aqui, ó, acionar Trim, e a gente vai cortar as sobras, né? Que nosso objetivo, ó, é fazer isso aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa parte aqui de dentro, cortar, essa nesgazinha daqui também, ó, tchum, tchum, mesma coisa. Muito, né? Tá que nem o bebê. Foi o seguinte, quando você está puxando, você não está chegando, aí vai muito pro lado, tá? Isso aí. Ele deu assim também. Assim, deixa eu falar, não paga não. Agora, para cima. Puxa de verdade, agora é assim. Isso mesmo. Já estava chegando na barriga, mas o mouse estava para baixo, ele não estava pro lado. E aí, ó, pode ser que você, ao tentar chegar no último para cortar, não aconteça. Vocês já sabem que é porque não tem cruzamento, né? Aí você dá um ESC, deleta a última que sobrou, que vai dar isso aí. Alguém quer que eu repita, gente? O trim. Só o quê? O arqueamento, a arqueadura. Se está assim como está o meu aqui? Então estou esperando para você não se atrasar em relação a gente. Chegou aí? Então, ó, agora tem que rolar o trim, né? Depois que você já chegou aqui e já deformou, puxou 50 de um lado e do outro. Aciona Trim. Trim, se você quiser também, gente, tem outro jeito de você não pegar o projeto inteiro e ele entender o projeto inteiro. Em vez de pegar o projeto antes, você pode fazer assim, ó. Aciona Trim. Sabe o que ele está perguntando? Quem são as fronteiras do corte? E aqui ele colocou entre colchete
selecionar tudo. Quer dizer que você der Enter, ele aceita isso. Senão eu vou fazer assim, ó. Enter. Ele já pegou o projeto inteiro. Então agora eu posso vir aqui, ó, cortar essa ponta, cortar essa. Aqui eu fiz errado, né? Melhor seria se eu cortasse pelo meio para depois cortar as pontas, né? Porque se eu fizer isto, depois eu vou ser obrigado a dar um ESC para deletar. Deu? Olha só, gente. Nossa próxima etapa seria fazer essa bordazinha aqui. Então, eu já estou com essa conformidade aqui. Só que percebam, para eu fazer essa borda, eu vou dar um offset, certo? Não seria o passo mais lógico. Mas essa borda, se eu tentar dar um offset, vamos ver qual é o tamanho que está aqui. 50. Se eu fizer um offset de 50 aqui a partir dessa forma, olha o que vai acontecer. Offset, vou botar 50, vou vir para cá. Vocês concordam que não está havendo uma concordância aqui correta do objeto original com o que foi copiado? Gente, porque para essa borda ser toda contínua e ela não ter essas interrupções, eu não posso ter interrupção nesse conjunto de objetos. Não sei se a gente já aprendeu na aula passada isso, mas tem um comando que junta todos eles de maneira super simples. Vocês já conhecem o comando? Não vai nessa complicação toda aí não, a gente só quer gerar uma polyline. Dá para fazer grupo também, mas não é o caso aqui, a gente quer agrupar para dar um offset. Se você agrupar com group, não vai dar offset, ele vai dar offset individual do mesmo jeito, tá? Então o comando aqui, gente, é juntar. O atalho para juntar é J, porque na verdade é join. Estou querendo juntar para o cérebro de vocês captar mais fácil, entendeu? Então, ó, olha que simples. Seleciona todo mundo, digita J e Enter. Acabou-se. Juntou tudo. Testa aí para ver se não virou tudo uma coisa só. Tá inteiro, né? Agora, aplica um offset de 50 para fora. Selecionei, escolhe offset, ou digita O, Enter. Distância, 50. Enter, e ele pergunta para que lado eu clico para fora. Fácil, né? Gente, se você tiver uma fachada toda reta e seu desejo era fazer uma curva, não tem que inventar nenhum mistério. Você só aproxima do nozinho, aí escolhe converter em arco, digita a distância Enter, que já virou uma curva naquela porção do projeto. Alguma dificuldade aí, gente? Eu posso evoluir então? Ó, essa é a outra situação. Agora preste atenção, porque essa todo mundo vai fazer semana que vem, cada um com o seu projeto, tá? E vocês vão ter que, porque uma coisa, gente, é sempre revisão para outra. Isso daqui vai fazer para que vocês consigam fazer com o projeto que vocês vão trazer na aula que vem. Quando o projeto de vocês, a disciplina de projeto estiver pronta, vocês vão trazer para a sala de novo e vão de novo fazer esse mesmo procedimento. Que eu estou ensinando vocês a pegar um projeto que foi feito à mão, fotografar ele, colocar em escala e depois transformar ele em vetor de CAD, seja qual for a forma dele. Eu estou começando com a que eu considero mais complicada de todas, que é a forma orgânica. Olha o que está acontecendo aqui. Esse projeto é um projeto do Niemeyer, né? E é uma casa onde a gente só tem coisa orgânica e só tem curva. Como é que a gente vai fazer para fazer... Peraí. Espera um tiquinho, tá? Que minha cabeça ficou até confusa. Não, isso mesmo. É porque eu tinha esquecido que técnica que eu estava utilizando para isso aqui. Mas é a mesma que a gente acabou de aprender. Veja, esse daqui é um pouquinho mais difícil ainda, porque tem um jeito de fazer um orgânicozão, tudo é orgânico, e tem um onde que nem aqui, ó. Aqui tem um trecho que é reto, tá vendo? Mas depois daqui, vira melhor por aqui. Aqui é reto, depois entra uma curvona, aí depois daqui fica reto de novo, depois a curvona. Isso é que pega vocês na virada da esquina e todo mundo fica doido sem conseguir fazer, que é combinar esses dois elementos. Gente, é a coisa mais boba do mundo. E o início é a gente fazer o seguinte, ó. Você vai pegar as extremidades que conformam a limitação de onde você poderia abrir uma barriga de um arco. Nós não aprendemos agora que é só você aproximar que depois estica. Aonde é reto, passa reto. Aonde tem curva, você vai imaginar uma barriga abrindo depois que você clica. Então, olha como é que fica fácil. Vamos fazer nesse que está do lado.
semelhante a isso que está aí do lado de vocês, para vocês terem a noção da prática depois. Tem que ser com polyline, lembra? Porque é ela que deforma. Então a gente vai vir aqui, ó, vai escolher polyline. Tudo bem? Vai clicar nessas extremidades aqui onde está reto. Lembrando, desliga a orto, desliga o snap. A gente não precisa dessas ferramentas agora, tá? Vai clicar daqui para cá. Quando chegar nesse pedaço aqui, gente, onde tem uma curva, eu vou embarrigar ela depois, não vou? Então, ó, eu vou vir para cá retinho. Vou continuar reto para lá. Aqui, como eu já sei que dá para fazer uma barriguinha também, eu vou clicar aqui. Puxo para cá, ó, já é minha terceira barriguinha. Puxo para cá. Chego aqui nessa extremidade reta. E a dica, nunca clica no último ponto, gente, porque se você corre o risco de errar ou da polyline não estar perfeitamente fechado. Quando está faltando só um último clique, vem aqui na opção Close e ele vai fechar. Tudo bem até aí? Gente, não tem mistério. Agora, ó, selecione a polyline, todo lugar que está curvo, ó, vem aqui, aproxima, converter em arco, puxou para fora, fez a primeira barriguinha. Aproxima daqui, ó. Quando você estiver faltando só um clique para fechar a figura. Não, tem close aí escrito embaixo. Você só clica nele. Que aí ele fecha. Gente, é só repetir o procedimento aqui, ó. Aproximou, converter em arco. Eu vou aí te ajudar. Deixa eu só terminar, concluir aqui. Aproximou aqui. Escolheu converter em arco e vai fazendo até o fim, ó. Pronto. Acabamos de desmistificar uma planta baixa do Niemeyer, que é a coisa mais louca em termos de planta, né? Oi? Não entendi o que você falou. Gente, e aí? Posso prosseguir ou vocês querem que eu repita? Bem fácil de fazer um comando cópia. Eu já faço. Ele perguntou de criança, vai responder. Ele está antes de digitar. Esse aqui vai digitar para eles. Não. Juntar as notas. Seleciona agora a conclusão. Acho que esse aqui é silicone. Dá um S no comando que está atualmente e dá um duplo clique para a rodinha de mouse. Rápido. Este é essa, a gente já está no outro exercício, nós já acabamos com o outro exercício. Prossiga, Zé. Vai lá para cima. Para o quê? Peso declarado. Z, Enter, E, Enter. Escolhe o programa.
O currículo pode estar ligado, não precisa interromper não. Você dá certeza que você está ouvindo demais. Escolhe o dia. Pega aqui. Não, aqui. Não. Pode clicar. Agora clica aqui. Vai para cá. Clica aqui embaixo. Pega aí. Outro aqui. Aqui é o último. E você não vai fechar clicando no versional são as coisas que não. Você vai digitar coisa? Vai digitar C? Eu acho mais inteligente para você clicar. Seleciona o objeto e vai ser para esse futuro. Mesma coisa que você vai fazer isso. Dificulta do. Oi? Não, você vai pegando a imagem junto, você vai conseguir montar antes. Vai com o mouse direto. Poderia morar. Agora você vai pegar todo o local que você não mouse aqui. Não vai pegar, escolhe o objetivo. E aí faz a validez para fazer esse corretivo. Isso. Essa é a repetir de todo lado. Você também queria junto? Ele, posso dar uma evoluída? Já fez a primeira chamada? Fiz não. Hoje eu gastei tempo aí brincando com essas coisinhas. Acabei não conseguindo fazer tudo que eu queria. Então deixa eu, já que a gente já finalizou com isso aqui, eu vou interromper essa sequência aqui que a gente já fez. E eu vou procurar o que a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho.